Boa noite, Kátia. Eu vou falar um pouquinho sobre o cultivo das orquídeas. Existem várias maneiras, né, de você fazer o cultivo das orquídeas, e aí eu peguei algumas das principais maneiras de cultivo, né, como é que a gente deve fazer, né, para cuidar dessa planta, né, se a gente quer para ter em casa para ornamentação, se eu quero para venda. Então, assim, várias são as maneiras de a gente fazer esse cultivo. Eu peguei os principais, né? Inclusive o primeiro é sobre o cultivo em locais fechados, tipo casa e apartamento. Muita gente gosta de ter as orquídeas em casa, né, para enfeitar o local, para arrumação ornamental, né, ter a planta com o objetivo de ornamento. A gente deve tomar cuidado, a gente consegue cuidar dentro de casa, mas a gente tem que tomar alguns cuidados. Um dos cuidados, por exemplo, é manter o local arejado adequadamente, né? As plantas elas precisam de ventilação, porém a ventilação direta em cima da planta, condicionada, por exemplo, ar-condicionado, pode acabar trazendo malefícios para essa planta. Então, é bom manter a umidade da sua casa. Por exemplo, se eu quero manter, né, algumas espécies na minha casa, eu posso usar jarro de planta com brita nos jarros, que essas britas ela mantém a umidade na planta, né, sem precisar que eu use água. E mais à frente a gente vai ver que o uso abusivo de água na orquídea pode afetar, pode trazer desvantagem também para o cultivo dessa planta. Outro cuidado também é quanto à iluminação. A gente tem, né, espécies de orquídeas que elas gostam, né, precisam de mais luminosidade, e outras que precisam de uma quantidade menor. Então o que a gente pode fazer é aproximar essas orquídeas, essas espécies, né, que gostam, né, que necessitam de maior luminosidade, colocá-las próximas às janelas, portas de vidros, né, esses locais assim, sendo que as folhas dessas espécies não podem encostar no vidro, porque, né, pode queimar, por exemplo, a folha ou a flor dessa planta. E as plantas que necessitam de menos luminosidade, a gente pode colocar mais ao centro da nossa casa, né? Pode colocar na sala, nas mesinhas de centro, porque essas não necessitam de tanta luminosidade assim. É, outra maneira, outra maneira de se fazer o cultivo da orquídea é você fazer o cultivo ripado. O cultivo ripado é assim: você faz uma estrutura, né, que pode ser de madeira, geralmente é feito de madeira, né? Essa madeira ela é posta, né, de maneira vertical, várias fileiras de ripas, né, para dar um sombreamento para essas plantas que vão estar ali dentro dessa estrutura de madeira de 50%. Então elas essa é a medida ideal de sombra que tem que acontecer dentro dessa área de ripas, né, que é feita essa estrutura. O espaçamento de uma ripa para outra tem que ser de 3 a 5 centímetros para manter esse sombreamento de 50%. E a altura dessas ripas, né, pode ficar entre 2 a 3 metros, dependendo, né, do tipo de orquídea que você vai colocar ali dentro, né? Se a espécie é menor, se a espécie é maior, se você, né, tem gosto por espécies maiores, você vai usar a sua estrutura de ripado com 3 metros de altura, que vai comportar nessas espécies de maior porte. Outra coisa também né, que deve ser observado no cultivo do ripado é o espaçamento entre as orquídeas, né? Geralmente elas são penduradas nessas ripas, né, que ficam de 3 a 5 centímetros uma das outras, mas elas também podem ficar suspensas, em estruturas suspensas. Quando você faz tanto nela suspensa quanto nela, né, amarrada, quanto nela suspensa numa estrutura, elas têm que ter um afastamento entre elas. O afastamento ele pode ser de 1,5 metro.
Não, elas têm que, não, 1,5 m, quando elas estão suspensas, podem ficar 1,5 m do chão. E ela tem que ter bom espaçamento entre elas, porque quando você aglomera demais, você prejudica o arejamento do local e pode proporcionar também que aconteça com mais frequência, né? Apareça mais pragas e mais doenças para essas orquídeas, por elas estarem muito próximas. Quando elas estão afastadas, você consegue fazer o cultivo melhor, tanto identificar a praga ou o caule ali, ou a folha que está com a praguinha ou que está doente, pode fazer, né, a arranca dessa parte da planta que você vê que já foi afetada pela doença. Outro jeito de fazer o cultivo das orquídeas, né, o ripado que eu acabei de falar, ele é muito usado para a área comercial, né, se você pretende vender desse tipo de orquídea. O outro estilo de cultivo é o telado. Esse também pode ser para a área comercial. Ele é idêntico ao ripado, né, mesma estrutura, né, com a mesma altura, de 2 a 3 metros, mesmo espaçamento de ripa de 3 a 5 centímetros, a suspensão também das plantas de 1,5 m do chão, mantendo, né, o sombreamento também dentro dessa região tem que ser de 50%. E o que eu não falei no ripado, né, e que o telado também mostra bastante, é que eles têm, né, eles são cobertos de ripa em cima, mas nas laterais tem proteção também, porque evita ventilação demais, chuva demais. Então esses dois métodos são bem parecidos, né, com as medidas iguais e com essa cobertura nas laterais, que evita umidade, posa de inseto, tudo isso. Uma maneira de cultivo que talvez seja mais disseminada, mais usada, é a de estufa, né? A mais conhecida, mais disseminada é a de estufa. Encontramos vários tipos de estruturas disponíveis no mercado, né, de estufa. Ela pode ser desde de madeira, de metal, só de plástico. Tem diversas, inúmeras aí, diferentes tipos de estufa. Elas talvez sejam as mais conhecidas, porque elas, né, têm um revestimento, né, plástico transparente, nem só por esse revestimento, né, mas toda a armação da estufa, ela garante mais segurança às suas espécies de orquídea, né? Porque essa estufa, que é esse material, né, plástico em volta de toda a sua estrutura, né, do cultivo, ela vai garantir maior controle de pragas e doenças. Essa estufa vai garantir melhor o controle de umidade do local, controle de temperatura do local, até mesmo de irrigação, que às vezes pode ser feito tanto irrigação é, em cima, né, na parte de cima da estufa, quanto na parte de baixo, né? Então a estufa talvez seja a mais, assim, a que atinge o percentual de cultivo mais adequado, porque ela consegue controlar, né, por esse modelo de cobertura, né, plástico e transparente, consegue controlar melhor, você tem um controle maior da sua plantação ali, do seu cultivo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre outros fatores que podem influenciar no cultivo das suas orquídeas, além, né, do modelo de cultivo, né, que pode ser em casa, apartamento, ripado, telado e de modelo de estufa. Então, assim, eu tenho maneiras de fazer o cultivo das orquídeas, mas tem os fatores essenciais que vão influenciar e que, né, são de natureza das orquídeas que eu tenho que observar e estar atento para poder fazer o melhor controle possível da minha plantação, né? Então, um dos principais, eu linkei a temperatura, ventilação, luminosidade e umidade e rega. A temperatura, o Brasil é um país que favorece, né? Tem uma temperatura ideal para as orquídeas, para as espécies das orquídeas, tanto que no nosso país são encontradas a maioria das espécies do mundo, né? Então, o nosso clima é bastante propício. No geral, elas gostam de temperatura de 15 a 25 graus Celsius. E outra coisa muito importante é que
a diferença de temperatura entre o dia e a noite, ela, ela, ela traz vantagem para a maioria dos tipos de orquídeas. Então, se você tem um dia quente e quando vai passar para a noite, né, tem uma diferença entre 8 a 10 graus na temperatura, é ideal para a maioria das espécies de orquídeas. Outro fator bastante importante é a ventilação, porque, né, as orquídeas elas têm que estar em locais arejados, porém não pode ter ventilação direta. Uma boa ventilação é ideal para a saúde das orquídeas, porém o vento direto constante é prejudicial. É preciso manter espaço entre as plantas, né? Então, se você tem algum daqueles tipos de cultivo que eu falei anteriormente, é bom você usar espaçamento entre as espécies. O espaçamento das espécies garante que você tenha boa respiração ali da sua planta, afasta insetos, né? Você controla melhor as doenças, tudo isso. Um outro fator muito importante também é a luminosidade, né? Porque a luminosidade vem atingir direto, né, a parte de estrutura física da planta, né? A queima da folha, por exemplo, ou até mesmo as flores, né, as folhas mais escuras, que também indica falta de luminosidade no local, né, que você está cuidando da sua planta. Porque na natureza, aí eu falei, né, da temperatura. O, o Brasil é um país que é propício ao cultivo das orquídeas, pela temperatura, né, média ideal, né, para a maioria das espécies. E também ela é encontrada de forma, né, na natureza, ela é muito protegida por copa de árvores. Então você encontra as orquídeas em locais que elas são bastante protegidos. Então elas não são plantas que têm esse contato tão forte assim com a luminosidade. Elas são plantas que são encontradas em locais da natureza que estão sempre protegidos por uma árvore maior, porque elas também são, né, vamos dizer assim, parasitas, né? Elas são hospedeiras, na verdade, né? Ficam muito fixadas em troncos, em copas, né, em galhos de árvores. Então, a luz direta pode queimar a folha. Se você queima a folha, você afeta a respiração, clorofila, né, a alimentação da planta, você afeta todo esse sistema interno da planta. E por outro lado, quando você tem falta de luminosidade, você pode ter rigidez maior na folha. A folha pode ficar numa cor mais escura. Geralmente, um fato muito importante sobre a luminosidade é que geralmente a planta vai indicar, a planta indica a melhor, né, teor de luminosidade para ela. Por exemplo, você vai observar no seu cultivo, né, se as folhas das suas plantas estão muito amareladas, você vai perceber que elas estão, né, recebendo a quantidade de luz maior do que deveria. Se elas estão com as folhas escuras demais, você vai, né, perceber que está faltando luz nesse local. E aí você vai fazer a adaptação do seu local conforme, né, você fizer essa análise das suas espécies. Aí, outro fato importante é a umidade e rega. As plantas, no geral, elas são plantas que se adaptam muito mais à falta de água do que o excesso. A gente, né, não pode pecar quanto a isso, porque o excesso de umidade ou rega da planta, ela pode atingir direto a raiz da planta. Ela pode matar o sistema radicular da planta e que é essencial para a captura de minerais, né, nutrientes, água que a planta precisa, né, para fazer todos os outros processos internos que a gente tem na planta que a gente conhece, né, fotossíntese, aí vai floema, o xilema, e se você mata a raiz, você não tem nada, né, não tem nenhum desses processos acontecendo dentro da planta. Então a gente deve evitar o encharcamento. Então, né, você não tem que fazer rega excessiva nas suas orquídeas. Geralmente, o ideal é que se faça rega no período da manhã, né, porque o sol, né, vai permanecer durante o dia e vai poder fazer, né, evaporação do excesso de água, ou às vezes, né, evaporação toda daquela água. E se você deixar para molhar à noite, você não vai ter evaporação suficiente ali para não deixar aquele local da sua orquídea encharcado. O caule também pode morrer por encharcamento,
Então é muito prejudicial o encharcamento. Então essa era a minha apresentação sobre, né, o cultivo das orquídeas e os principais fatores que podem influenciar nesse cultivo. O cultivo que eu trouxe foi dentro de casa de apartamento, maneiro telado, e também o manejo de estufa, né? Tem outro também que eu esqueci. E os fatores foi temperatura, ventilação, luminosidade, umidade e rega. É isso aí. Espero que você tenha gostado. Eu fiz uma colinha ali bastante e gostei. É isso aí. Valeu, professor. Obrigado. Bom final de ano, bom descanso pra gente. A gente se encontra no que vem. Tchau, tchau.